Olá pessoal, como todos vocês já nos conhecem, meu nome é Antônio Caprio e eu hoje vou nesse texto, que são vários que farão parte do YouTube, das nossas gravações, com o objetivo de guardar a história de Tanabi, a história regional, que eu também faço esse trabalho, fiz como presidente do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico São José do Rio Preto. Lá também eu trabalho dentro da área cultural e também dentro da área histórica. Da mesma maneira eu fiz com Cosmorama e algumas outras cidades da região. Claro que eu tinha que fazer da minha cidade, Tanabi. E eu fiz aí uma série de trabalhos e algumas delas estão sendo inseridas no YouTube Tanabi em Gotas, para que todas as pessoas possam acessar. Claro que eu não sou o dono da verdade, eu posso cometer alguns enganos, mas procurei não fazê-lo. Para isso eu pesquisei demais. E hoje nós vamos falar sobre uma estrada que é de extrema importância para o estado de São Paulo e para o Brasil, que nós chamamos de Estrada do Tabuado, ou ainda bem popularmente chamada Estrada da Boiadeira. O que é essa estrada? Lá nos idos de 1860, antes da fundação de Tanabi, que foi em 1882, nós não tínhamos estradas como hoje, rodovias, estradas que ligavam município a município, nem município tinha, porque Tanabi foi fundada depois de Rio Preto, que lá foi em 1852, Tanabi 82, e nós éramos a única cidade dessa região toda do noroeste do estado de São Paulo depois de Tanabi. Mas homens de várias qualidades, deputados, senadores, governadores de estado, muitos mesmo, pensavam na ligação de São Paulo, Rio de Janeiro, com o interior do estado de São Paulo, passando por aqui, para a nossa região, indo até Mato Grosso, Minas Gerais, para poder fazer uma estrada que pudesse ligar um ponto ao outro dentro de um enorme matagal, que era o nosso estado de São Paulo, preferentemente a região noroeste, que é a nossa região. Muito bem, a vinda desses homens para a história de Tanabi, para a história de São Paulo, para a história do Brasil, é muito importante, porque eles, donos de cargos importantes, tinham o poder de tentar fazer São Paulo e o Brasil evoluir. Nós ainda estamos chegando praticamente no modelo de 1500, mato. E a última cidade, ou as duas últimas mais importantes do estado de São Paulo, era Jaboticabal e também Araraquara. De lá para cá, só Rio Preto, que era um povoadinho, em 1882, o outro povoadinho, Tanabi. Daqui para lá não tinha mais nada. Então, eles tinham Goiás, Mato Grosso, Minas, que exportar ou transportar o gado produzido na região central do Brasil, tinha que vender aquelas imensas boiadas com 300, 400, 500 cabeças de boi, e aí precisava de uma estrada. Os donos das propriedades, que algumas já existiam, tinham uma pequena estrada na parte do perímetro de cada propriedade, e eles não deixavam passar, e muitas vezes até cobrava pedágio. Olha que absurdo. E aí, então, começou a nossa história. A vida de todos os povos do mundo gravita em torno de grandes estradas ou de grandes rios. A nossa região não foi a mesma, uma história diferente.
Nós ficamos dependendo do rio Tietê. Olha aí, um grande rio que atravessa todo o estado de São Paulo, vai lá desaguar suas águas no Rio Paraná, lá na região de Minas, Mato Grosso, São Paulo, lá na outra ponta de Havaiandava. E aí então as estradas começaram a ser pensadas. E em 1816, olha a data que eu estou falando, o governo de Mato Grosso queria uma estrada que ligasse por terra Cuiabá a São Paulo. E os trabalhos se iniciaram em 1829. Olha bem, estou falando lá no século, 2 séculos atrás. Em 1825, o presidente da província de São Paulo, não era chamado governador, era chamado presidente, e não era estado também, era chamado de província, lá na época do Império ainda. Esse presidente organizou a picada, uma picada, corte de facão, cortando os galhos para as mulas carregadas passarem. Não era feito o transporte por cavalo, cavalo não aguenta. A mula sempre foi a forma básica de transporte. Não pense você que aquela equipe de Dom Pedro I, lá na ponta de São Paulo, quando vinha para a casa da amante, todo mundo já sabe disso, em São Paulo, a Marquesa de Santos, não pensem vocês que eles estavam lindos, como o Vitor Meirelles pintou, em cavalos lindos, bonitos, roupa limpa. Não, estava com mulas, porque a mula suporta esse tipo de transporte. E então, os trabalhos dessa picada, que viria a se chamar Estrada do Taboado, porque ia sair lá de Mato Grosso, vinha por aqui, ia lá da região ainda, bem lá em cima do ponto da estrada de Araraquara de lá, e aqui do lado de cá, região de Mato Grosso, Cuiabá. Então veja, olha que aventura, não tinha máquina. Não tinha, não, era pau a pique mesmo, era o povo lá na enxada, no enxadão, e cortando e vinha avançando, lá de Araraquara até chegar nas divisas de Rio Preto, que hoje é Rio Preto. Aí eles começaram a entrar por aqui para a nossa região. Passaram aqui pela rua 7 de Setembro, Tanabi, era Jataí na época. Passou por aqui, subiu lá pela Rua do Proença, atravessou a rodovia para o lado de lá, foi lá para centro, lá perto da sede do nosso sistema do Sindacta, virando à direita foi para Icatu, de Icatu, Votuporanga, Cosmorama, Votuporanga, Santa Fé, Jales, Fernandópolis e foi chegando até Cuiabá. Imagine você o trabalho, porque quando eles estavam lá na frente, lá atrás a picada já tinha fechado, o mato já tinha crescido, mas eles não desanimaram não. Eles foram em frente e em 1867 entra em cena um homem chamado Visconde de Taunaí, Visconde de Taunaí, um homem muito importante. E ele também preconizava a abertura de uma estrada ligando Mato Grosso a São Paulo. Estamos falando agora em 3 sertanistas ousados, o Coronel Carlos de Castro, José Maria e o Padre Ferraz, que abriram essa picada ligando Santana do Paranaíba até a vila de Araraquara, por onde transitaram várias boiadas, com cerca de 1.200 cabeças de gado. O senhor Marcílio, que é o pai do Norair, também foi um boiadeiro desse tipo. Ele também viajou por essa estrada famosa, a Estrada do Taboado. Lá no meu vídeo, no conjunto de vídeos, YouTube Tanabi em Gotas, tem lá 2 passagens muito bonitas que é sobre a Estrada do Taboado. Visitem lá o site que você vai ver.
Muito bem. Em 1895, o governo paulista, comandado por Jorge Tibiriçá, um grande governador ou presidente da província de São Paulo, projetou, encarregou o engenheiro Olavo Rummel, outro nome importante, que fez a primeira planta de Tanabi em 1813. Aliás, 1913. Antes, praticamente, de Tanabi ser hoje uma cidade ou um município ou ainda uma comarca, como dissemos na nossa palestra passada. Esse engenheiro fez o projeto da estrada ligando a cidade de Jaboticabal até o ponto colonizado do estado, que era a região de Rio Preto e Tanabi. Muito bem. Ao Porto do Taboado, ele fez a ligação também no projeto dele, Porto do Taboado, lá na barranca do Rio Paraná, divisa com Minas. Imagine a loucura, passando por Barretos e São José do Rio Preto e Tanabi, em busca de alcançar o Rio Paraná, que era o objetivo, porque lá dava para pular o rio e passar para Minas Gerais, Mato Grosso e passar também para outros estados da parte norte do Brasil. Depois deles percorrerem 1.400 quilômetros, olha a loucura, gente, a pé, de mula, carregando ferramentas, sob chuva, sob sol, eles conseguiram preparar a futura estrada do Taboado em 6.600 quilômetros, ou ainda, como era chamado antigamente, 300 braças. Olha, há autores que consideram a légua como uma distância de 6.000 metros. 6 quilômetros. Simultaneamente, tudo acontecendo, o engenheiro Monlevade opta por outro caminho. Ao invés de ele ir aqui pela região de Rio Preto, Tanabi, Jales, Santa Fé, Fernandópolis, para atingir o Porto do Taboado, que depois se chamou Porto Presidente Vargas, esse trajeto, margeando, feito pelo Monlevade, que era outro engenheiro também que trabalhava nisso, passava aqui pela margem do rio Tietê. Não era aqui por lado daqui da região nossa, ia por lá, para atingir Havaiandava, de Havaiandava subia pelo Rio Paraná e chegava até o Porto do Taboado. Mas essa estrada foi muito difícil, porque tinha muito rio, afluente do rio Tietê, que não deixava os nossos homens e as mulas passarem. Ele teve muita dificuldade e quase não conseguiu fazer nem metade do trajeto. Então eram muitos lutando pela estrada do Taboado, porque ela era a futura veia, artéria do progresso do Brasil Central. Brasil Central, que era de Araraquara, Jaboticabal por aqui, mais importante para a nossa região, para chegar até o porto lá, bem distante no Rio Paraná, também próximo do Rio Grande. Muito bem. Em 1923, olha agora, Tanabi já estava correndo pela história como uma vila, já estava chegando à fase de município, que foi em 1925. Isso aconteceu que essa estrada acabou servindo de base para as forças paulistas tomarem o Porto Getúlio Vargas, por isso que ele passou a ser chamado de Porto do Taboado, que era antes, passou a chamar Porto Getúlio Vargas, Presidente Getúlio Vargas. Porto no sentido de um lugar para poder acessar o outro estado do lado de lá, Minas, Mato Grosso, etc. Em 1940, a estrada do Taboado é incluída no plano rodoviário para a estrada oficial até o Porto Getúlio Vargas. Olha bem, muitos governadores, prefeitos, brigando por essa estrada, porque ela seria a salvação
ou o caminho por onde nós iríamos criar, transformar o Brasil Central, fazer com que nós pudéssemos crescer regionalmente. Sem essa estrada não haveria nada. Não pense você, mas tinha rodovia Euclides da Cunha. Mentira, não é verdade. Não existia rodovia Euclides da Cunha, coisa nenhuma. Existia mato fechado. Essa era a meta dos governadores, prefeitos, para ligar uma estrada de terra batida, passando em cima de rios, fazendo pontes de madeira. Olha, foi um trabalho hercúleo. Nós temos que tirar o chapéu para esse pessoal que fez o Brasil Central se transformar no Brasil que é hoje. Muito bem. Feliciano Salles Cunha. Agora estamos na região de Tanabi. Quem era Feliciano Salles Cunha? Que tem o nome da rodovia que passa e que vai para Anhandiara, de Monte Brasília. Esse homem foi o que colocou a primeira jardineira em Tanabi. Ele fazia jardineira mesmo, não era ônibus, não. É estrada de terra. Eu vi isso, atrás do ônibus havia uma escada, e essa escada levava para cima do ônibus, e em cima do ônibus é que iam as malas, etc., dos nossos viajantes. Inclusive transportando animais, porco, até cabrito, bezerro e etc., galinha, etc., era tudo transportado pelo ônibus. E Feliciano Salles Cunha foi o homem que instalou a ideia das estradas ligarem um município ao outro. E por essas estradas ele colocou uma série de linhas de ônibus ou de jardineiras para poder transportar a população. Foi um homem que plantou o sistema do transporte a nível da região de São José do Rio Preto ou a região interna da nossa Tanabi. A estrada do Taboado é tão importante que ela fez nascer a rodovia Euclides da Cunha. Praticamente mudou um pouco o trajeto, mas hoje nós temos uma rodovia perfeita, pavimentada, tudo bonitinho, mas não era assim não. A coisa é no lombo de mula mesmo. Aí veio dois deputados, o Edinho Araújo e o Hollenberg de Jales. Eu conheci os dois, Conheci o senhor Hollenberg, que já faleceu, que era deputado, e o Edinho. Fizeram um projeto para transpor o rio do Rio Grande, ou no caso aí, do Porto do Taboado, no Paraná. Eles fizeram uma ponte aqui, na ponte rodoferroviária, para transpor o Rio Grande, passar para o lado de lá, para entrar para os Mato Grosso, Minas Gerais, etc. Essa ponte é fantástica, quem não conhece precisa conhecer. Enorme, passa ferro, a estrada de ferro, num trilho, e embaixo passam os caminhões. Ou o contrário, não me lembro agora como é a posição. Mas até o trem passava por essa ponte, passa por essa ponte. Agora eu vou dar um número para vocês importante. Olha, esse papel que eu tenho na mão foi uma anotação que eu fiz, porque eu também não sou nenhum computador. Eu pesquisei tudo isso, mas eu escrevi para poder ter no meu arquivo. E agora, com o Alexandre, que é o nosso técnico em informática, resolvemos transformar isso em palestras, para que as pessoas possam ter contato, porque nem todo mundo conhece. Lá no meu livro, A História de Tanabi, que já tenho 2 publicados, fala da estrada, mas muita gente não tem o livro. Eu também não tenho mais o livro, tenho alguns exemplares só em casa, e custa muito caro. Então, hoje, pela internet, fica muito mais fácil. Olha bem, 1923 já trafegava por nossa estrada 60.344 cabeças de gado, que ia para Barretos. Por que eu sei disso? Porque eu pesquisei na parte estatística. 1926, 70.505 cabeças. 1927, 58.156 cabeças. A fazenda, a alfândega,
que tinha o controle fiscal, é que fez esse levantamento. 1928, 64.326 cabeças de gado. 1929, olha agora, 15.182. Por quê? Porque não se fazia a conservação da estrada do Taboado ou a estrada boiadeira. Os prefeitos não ajudavam, o governo relaxou, o mato começou a tomar conta e o desespero tomou conta da população. Piorou ainda. No 1930, na época da Revolução Paulista, 1932 já, nós tivemos apenas 12.910 cabeças de gado. Isso quer dizer que a mata estava mesmo tomando conta da nossa grande estrada do Taboado. O método usado para isso tudo, como eu já falei, era a derrubada da mata, cerrado, cerradinho ou cerradão, na base do enxadão, da enxada. O teodolito, que é o que o engenheiro usa, era um instrumento base para a localização da direção, senão eles não sabiam onde eles iam chegar. Poderiam perder o caminho, se perder na mata, depois não se achariam mais. E aí, dentro dessa jangal brasileira, quer dizer, a selva brasileira, como dizia Sebastião Almeida Oliveira, a mão de obra era muito difícil. Eu tenho um panfleto que me foi dado pelo historiador Agostinho Brando de Rio Preto, que chama pelo diário a notícia da época, o jornal O Porvir, lá atrás, chamando o povo para a mão de obra, porque não tinha quem queria trabalhar. Por quê? A maleita. Muitos morriam aí na chuva, no sol. Ninguém queria trabalhar na estrada do Taboado. E ela foi definhando, a cada dia ficando mais difícil. Por isso, a investida do homem branco na imensa floresta foi favorecendo a formação de novos povoados. Já não se viajava tanto, começou a se formar vilas, como Cosmorama, Américo, Votuporanga, Jales, Santa Fé e assim por diante. E aí esse pessoal ficava lá mesmo. E dali era fácil contratar mão de obra para tentar preservar a estrada, famosa Estrada do Taboado. A trilha da futura estrada, lá no começo, era chamada de Picadão. Não era estrada, não. 3 sertanistas se dispuseram a angariar mão de obra necessária. O coronel Carlos Castro, José Maria e Padre João. E como é que eles faziam para viajar? Subiam de canoa pelo Rio Tietê e até lá em cima, para lá de Andiara, São José dos Dourados, até a afluente do São João do Viradouro, hoje município de Meridiano, e lá organizavam a equipe de machadeiros, foiceiros, para abrir o serviço da estrada da abertura da primeira picada, rumo ao Porto Taboado ou Taboado, por isso que é chamado Porto Taboado. Depois, novamente repetindo, mas é bom frisar, passou a se chamar Presidente Vargas. A malária, a febre amarela, a varíola e outras febres palúcias e a própria fome não morriam de sede porque tinha muito rio, mas comida, cadê? Mato não dá fruto, a maioria não é comestível, é venenosa, e aí eles não tinham comida. Muitos morreram e foram sepultados nas próprias margens da estrada do Taboado. Podemos ter muitos esqueletos por aí de gente que veio para trabalhar, como era antigamente na exploração das minas de ouro. Muito bem. Fincar as balizas nas margens do Rio Paraná para fazer o picadão, ou seja, o teodolito, o engenheiro, dizendo em que direção tinha que seguir, senão não alcançaria o Porto Taboado, ia sair em outro lado. Isso também custou muito trabalho. O aparelho era importado. Os nossos engenheiros da época tinham esse aparelho. O planejamento dessa estrada,
foi concluído em 1896. E por questão de recurso, o governo não tinha mais dinheiro, e também se tinha, não gastava nisso, porque alguns governadores achavam que era perder tempo ficar enfiando a cara no mato para criar uma estrada para transportar boi, para deixar os fazendeiros cada vez mais ricos. Olha cada cabeça. Eles não estavam querendo ficar mais ricos, eles estavam querendo o progresso do Brasil. Claro que eles também queriam ganhar o dinheiro deles. Mas é esse pessoal. Ou você pensa que o Dom Pedro Alves Cabral veio para o Brasil por amor? Não, ele veio em busca de ganhar dinheiro. Ele veio em busca de riquezas, ouro, pedras preciosas, que o Brasil era famoso de ter. Então, tudo tem o seu custo. E esse planejamento começou praticamente a definhar e concluído em 1896. Agora, é bom que nós saibamos, todos nós, que a Guerra do Canudos, a nossa Revolução Federalista, lá do Rio Grande do Sul, também usou o projeto da Estrada do Taboado. Olha que importância tem. E aí, parou por aí? Não. A República sofreu muito com essa construção. E a Guerra do Paraguai, em 1865 até 1879, acabou por despertar o velho sonho da necessidade de uma estrada ligando a capital paulista, desde o Rio de Janeiro, inclusive, até Mato Grosso, a Minas Gerais e Goiás. Euclides da Cunha escreveu a Estrada do Taboado como a estrada mais importante do Brasil, caráter continental, ou seja, atravessava o país inteiro para dar vitalidade ao país. Isso escreveu Euclides da Cunha no seu livro Os Sertões. Muito bem. Em 1906, já perto da nossa época, o projeto foi retomado pelo governo de Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, e o Picadão já servia como corredor de boiadas pantaneiras e do sul de Mato Grosso. Jorge Tibiriçá foi o grande governador que ajudou isso virar realidade. Em 1912, as estradas de ferro chegaram a Rio Preto e isso favoreceu o abandono da estrada de Barretos até São Paulo, em especial a contar da década de 50. A partir de então, os bois passaram a ser transportados, infelizmente, por caminhões gaiolas. O Brasil abandonou a estrada de ferro criada por nosso Visconde de Mauá para trocar por caminhões. E o custo está aí hoje. Nós estamos pagando caro o transporte do gado por caminhões gaiola pelas nossas rodovias, conduzindo o nosso gado até os frigoríficos, não só de Barretos, como de outros lugares. Então, podemos dizer que, em tese até, mas na verdade, a Estrada do Taboado foi, sem dúvida, e ainda é, por isso que eu estou falando dela aqui, a tão importante estrada como as rodovias que cortam o estado e interligam em todo o Brasil. Por que eu vim falar aqui hoje? Eu falei em várias cidades, em vários simpósios sobre a Estrada do Taboado. Sou, sem falsa modéstia, especialista no estudo dessa estrada. Por quê? Porque foi através desta estrada mestre que todas as demais estradas municipais acabaram sendo abertas e então a região noroeste do estado de São Paulo, em Tanabi, ainda já em 1925, tinha 12 mil quilômetros quadrados. Para se ir até Américo era pelo meio do mato, indo na divisa das fazendas. Para ir em Votuporanga, a mesma coisa. Para ir em Andiara, a mesma coisa. Imagine agora você querer ir em Jaboticabal, Araraquara, onde era o bispado era de lá, que comandava Tanabi,
na Capela do Jataí, que era dirigida pelo Polynice Celeri, lá em 1882. Tudo isso aconteceu. E nós brasileiros, você estudante, você professor, você brasileiro, não pode esquecer das nossas grandes conquistas. A Estrada do Taboado é a grande artéria do progresso do nosso país. Não é só de Tanabi, não é só da nossa região, é do Brasil inteiro. Então eu quero aqui fazer a minha homenagem, enquanto posso, aos homens e mulheres que lutaram para poder criar essa estrada. E, mais ainda, a Revolução de 32, feita por São Paulo, onde morreram os Martins, Miragaia, Drauzio de Camargo, também usaram essa estrada. Ou seja, é difícil um brasileiro do passado, dos 2 séculos anteriores, que não tenha usado a grande estrada do Taboado ou a estrada boiadeira para viverem as suas vidas. As minhas mais sentidas homenagens ao grande construtor dessa estrada, Rümmel, e também Jorge Tibiriçá, representando esses dois, os grandes homens que construíram o nosso país. Salve Tanabi, salve a Estrada do Taboado, salve os homens e mulheres que transformaram o país no que hoje é o Brasil. Até a próxima.